Bom, aí hoje, pessoal, a gente vai fazer o seguinte. Hoje a gente vai tratar dos agentes endógenos, né? Vocês lembram que a gente começou a falar sobre isso na semana passada, né? Na última aula. A gente falou sobre... A gente tem um termo para isso, né? Agentes morfogenéticos, né? Morfo de forma, né? Genéticos é formadores de forma, geradores de formas, né? Do relevo, tá? E então a gente vai começar a ver hoje esse conjunto de elementos que tem essa capacidade de criar grandes estruturas do relevo e de modelar, né? Na aula passada eu fiz uma breve introdução sobre esse assunto, né? E ali eu indiquei quais eram os dois grupos de agentes os dois grandes grupos, né? De agentes que têm essa capacidade de criar as formas do relevo e de modificá-las. Quem lembra quais são esses dois grupos? Agentes endógenos, tá? E agentes exógenos. Então, os dois grandes grupos de agentes que têm essa capacidade, né, de criar formas de relevo e de modificá-las são os agentes endogenéticos, né, ou endógenos, e exogenéticos ou exógenos. Tá joia? São esses dois grupos. E em linhas gerais, eu vou até colocar o slide aqui. Em linhas gerais, eu disse para vocês o conceito deles, tá? Aqui está a definição deles. Agentes endógenos e agentes exógenos, tá? Já falei isso na aula passada, já mostrei isso aqui na aula passada, tá? Lembrando que os agentes endógenos são aqueles que têm relação com a energia interna da Terra, tá? Só reforçando sempre isso. Sempre isso. Hoje, e talvez na próxima aula, a gente vai tratar dos agentes endógenos, tá? E depois a gente vai para os agentes exógenos. Então vamos começar hoje agentes endógenos, ou seja, aqueles agentes que atuam, né, a partir da energia interna da Terra, tá? Eu fiz uma pergunta para vocês semana passada, se não me engano eu fiz, e a pergunta era: de onde vem a energia interna da Terra? Do núcleo. A energia interna da Terra, ela vem do núcleo da Terra, tá? O núcleo da Terra é quente ou é frio? Muito quente, não é não? É mais quente, consegue ser mais quente do que aqui a Paraíba nos últimos dias, tá? É super quente, tá? Aí vem uma outra pergunta para vocês. Tudo isso que eu vou falar agora, essas perguntas que eu estou fazendo, elas estão nesses slides, tá? Bem explicadinho. Eu estou fazendo logo um resumo, que é para poder adiantar o assunto, tá? O núcleo da Terra, ele é bastante quente, beleza. Aí vem uma outra pergunta. O que é que faz esse núcleo da Terra ser muito quente? A principal razão dele ser muito quente está relacionado com isso que Thaís colocou Isso que Thaís colocou no chat e que Genilson está meio que completando agora, né? Composição radioativa. Na verdade, o que faz com que o núcleo seja muito quente é que existe a presença de elementos no núcleo da Terra que estão em fusão, né? Então eles sofrem aquele processo de decaimento radioativo, tá? E esse processo ele implica na liberação de energia, tá? Na forma de calor, certo? Então esse processo digamos assim, né? Desses elementos que compõem o núcleo da Terra estarem sendo consumidos faz com que eles vão liberando calor, tá? E calor, energia na verdade, na forma de calor. E é uma energia tão grande que consegue manter o núcleo extremamente quente e o material que está ao redor dele, né, em torno dele, ele consegue deixar fluido, tá? Deixar derretido, tá certo? Então é uma temperatura relativamente elevada ao ponto de não permitir a solidificação, tá, das camadas de rocha que estariam, né, diretamente em contato com ele. Então o que faz com que a Terra esteja quente ainda, seja quente por dentro, é justamente essa energia do decaimento radioativo, tá, do núcleo da Terra. Tem um negócio aqui no chat, cadê? Thaís, por isso fica em constante movimento. O que fica em constante movimento é o manto, né? Aquele material pastoso que está
arrodeando, né, cercando o núcleo e está abaixo da crosta terrestre, né? Isso fica em constante movimento, por quê? Porque existe um processo de convecção, né, de transmissão de calor do núcleo em direção à superfície. E um exemplo que é muito comum é aquele exemplo da água fervendo, né? No fogão de casa, né? Se vocês colocarem água para ferver, vocês vão perceber o mesmo processo, né? A chama aquece a base, né, o fundo da panela, e esse calor que é gerado no fundo da panela, ele vai sendo transmitido, né, para a água, ele é transmitido para a água que está ali no fundo, e essa água aquecida, ela se desloca para a superfície, né, da panela. Chegando na superfície, ela vai perder temperatura, vai esfriar, e a tendência dela é aumentar a densidade e voltar para o fundo da panela. E aí você cria ali uma célula, né, que a gente chama de convecção, uma célula de convecção, em que a água fica circulando na panela. Tá? Então é dessa forma que o calor chega, né, do fundo da panela, né, da chama ali do fogão, até as camadas mais elevadas, né, de água que tem dentro de uma panela. O mesmo processo que acontece no interior da Terra. Tá? Isso tudo vocês viram em geologia. Para a gente nessa disciplina aqui, o que vai ser importante é o que esse movimento desse material pastoso vai causar de modificação na superfície terrestre. Tá? Ou seja, o que ele vai construir ou destruir, né, no relevo terrestre. Então esse que vai ser o nosso foco. Agentes endógenos. Todas as atividades que envolvem movimentos ou variações químicas e físicas das rochas no interior da Terra são denominadas de processos endógenos, internos. A energia que induz esses movimentos provém do calor interno da Terra, que é produzido pela reação de decaimento radioativo de elementos instáveis presentes em seu núcleo. O transporte desse calor é feito por convecção, partindo do núcleo em direção à litosfera, na forma de células convectivas ou plumas mantélicas. Esses fluxos de calor e material fundido se deslocam do centro para a superfície terrestre, forma a crosta e tem parcela significativa na produção do relevo em superfície. Em superfície, exatamente. Então veja, a crosta terrestre, ela é uma camada bem delgada, bem fininha, né? Vocês já viram isso. E o que ela é? Ela é a parte mais superficial, mais externa do manto, digamos assim, que esfriou, tá? Porque o manto, ele é rocha derretida, digamos assim, né? Rocha derretida. Então essa camada mais superior, ela esfriou, né? Em contato com a atmosfera e tal, ela esfriou. Aí ela solidificou, certo? Então ela cria essa camada aí envolvente que o pessoal compara muito com a casca do ovo, né? Também faz essa comparação, tá? E deixou aprisionado debaixo dela esse material derretido, que fica nesse constante deslocamento. Então a lógica do agente interno é essa, tá? Ela tem uma ligação com essa energia do interior da Terra, que é proveniente do decaimento radioativo, tá? Então, se em alguma hora eu perguntar para vocês de onde vem a energia interna da Terra, vocês podem dizer isso, né? Do decaimento radioativo dos elementos que constituem o núcleo da Terra, tá? Então essa seria a resposta mais completa. Vamos para frente. Deixa eu apagar esses rabiscos, porque aí tem a figurinha, né? Essa figurinha você já deve ter visto, porque ela é daquele livro Decifrando a Terra, tá? E ela mostra justamente a célula, né? A ideia da célula de convecção. Você tem um núcleo muito quente, tá? Você tem aquela camada pastosa, né? Que corresponde ao manto, né? E aí o que tem? O núcleo está esquentando aqui a base do manto e ele começa a girar, tá? Ele aquece, diminui a densidade e sobe, tá? Alcança as áreas mais superficiais e aí vai perdendo temperatura, ganhando densidade até que ele faça o giro completo e comece a afundar de novo, tá certo? Em direção ao núcleo para ganhar temperatura de novo e assim manter o ciclo,
beleza? Os continentes ficam em cima, escorregando para lá e para cá, de acordo com a direção desse movimento. É por isso que os continentes se deslocam, tá? Em superfície. Coisa que vocês já viram, né? Já estão safos aí em relação a esse conteúdo. Joia? Então, cada círculo desse aqui, ó, é uma célula de convecção, tá? Vocês têm aqui seria uma, né? Aqui seria outra célula de convecção, ó, que ela se completa no final aqui do slide, que está fora, né, da tela. Aqui seria outra célula de convecção, tá? Um detalhe, pessoal, em relação a isso, é que lá em climatologia, vocês vão ver uma coisa parecida com isso, tá? Só que para a atmosfera, se já não viram, ainda vão ver, tá? Células de convecção. Na atmosfera também é o mesmo processo, né? O ar quente, o ar ele aquece próximo à superfície, ganha altitude, resfria lá nas grandes altitudes e depois ele desce de novo, certo? Aí gera aquelas áreas de alta pressão, aquelas zonas, né, de alta pressão e de baixa pressão, tá? Então vocês estão vendo isso também lá em climatologia, maravilha, né? Então o processo que acontece na atmosfera é muito parecido com o processo que acontece no interior da Terra, né? O magmatismo vulcânico e plutônico, metamorfismo, os terremotos, os dobramentos e fraturamentos da crosta, orogênese e epirogênese e a mobilidade das placas litosféricas estão relacionadas a essa energia. A atividade endógena em geral é lenta, podendo levar milhões de anos para gerar as grandes formas de relevo observadas na Terra por meio do soerguimento ou do deslocamento da crosta. A forma dos continentes e oceano, a origem das cordilheiras do assoalho marinho e da superfície continental são marcas deixadas pela atividade endógena. Isso. Vejam só. O magmatismo, a primeira coisa que está escrita ali, vamos só relembrar isso rapidinho. O magmatismo ele pode ser vulcânico ou plutônico. O magmatismo vulcânico é aquele em que o magma ele chega na superfície, tá? Ele extravasa, ele consegue romper a crosta, né, a litosfera, e chega em superfície, tá? O nome já lembra a gente, né? Vulcânico lembra vulcão, né? E um vulcão para a gente é sempre aquela figura ali de uma estrutura que fica jorrando, no caso lava, né? Sai quando está em superfície chama lava, né? Ou magma para fora da Terra, para fora da crosta, tá certo? Então o nome já diz tudo. Vulcânico lembra uma coisa externa, tá? Então o magmatismo vulcânico é aquele em que o magma ele chega na superfície terrestre. E o plutônico seria o que então? Aquele magma, né? Aquele magmatismo em que o magma não consegue sair, romper a crosta, ele fica preso debaixo da Terra. Ele é magmatismo plutônico, tá certo? E a gente vai ver ao longo das aulas que ele é muito importante para diversas formas do relevo, inclusive muitas delas encontradas aqui no estado da Paraíba. Tá joia? Aqui a gente não tem exemplos de vulcanismo, né? Magmatismo vulcânico, né? Na forma de vulcão, tá? A gente não tem. Tem aí em Itapororoca algo que sugere, né? Não sei se tem alguém de Itapororoca aqui, né? Algo que sugere um magmatismo vulcânico, tá? Aí na região de Itapororoca. Mas de modo geral a gente não tem aqui na Paraíba, tá? Formador de vulcão, né? Aquele vulcão clássico lá a gente não tem na Paraíba, tá? O plutônico é mais comum aqui no nosso território. Então eu queria colocar essa diferença só para vocês relembrarem, tá? Como o slide está colocando aí para vocês, ó, a atividade endógena em geral, vejam que está escrito aí, em geral é lenta, tá? Então os agentes endógenos eles trabalham de forma lenta, né? Criando de modo geral, né, as grandes estruturas de relevo. Lógico que em alguns casos mais pontuais essa velocidade ela pode ser aumentada, tá? Então no próprio exemplo dos vulcões, né, existem casos em que um vulcão ele pode surgir em questão de dias
ou em questão de poucos meses, tá? E gerar grandes deformações em superfície, tá joia? Então pode acontecer também dessa atividade ser acelerada. Eventualmente, né, um terremoto, né, um tectonismo, ele pode gerar alguma forma de relevo, ou pode destruir, né, alguma forma de relevo, tá? Então, assim, em alguns casos mais pontuais, essa atividade ela pode ser rápida, ou relativamente rápida, tá? Mas, no geral, ela é lenta, tá? E aí, esse lento, né, pode chegar à casa dos milhões de anos, tá certo? E tudo que a gente tem, as grandes estruturas que a gente tem na superfície terrestre são de responsabilidade desses agentes endógenos, tá? Então, as grandes marcas de relevo que a gente tem em nossa superfície do planeta, né? A superfície do nosso planeta, elas têm origem nesses agentes endógenos. Tensão de diferentes tipos e ordens sobre material rochoso na litosfera, decorrentes das rupturas das rochas provocadas por acomodações geológicas de camadas internas e movimentação de placas tectônicas. Gera deformações que podem ser dobramentos ou fraturas, a depender da resposta à tensão exercida sobre o mesmo. Isso, então o que a gente tem aí, né? O tectonismo é justamente o resultado dessa tensão, tá certo? Entre dois blocos de rocha, tá certo? Um detalhe é que ele não necessariamente ocorre, e vocês também já devem ter visto isso lá na geologia, né? Não necessariamente ele ocorre sempre no contato entre duas placas tectônicas, tá certo? O movimento dos blocos ele pode se dar no interior de uma placa tectônica também. Por quê? Porque essas placas, elas não são totalmente uniformes, tá certo? A placa tectônica, ela apresenta também rachaduras dentro dela. É uma estrutura rígida, né? Então ela é cheia de fraturas também no interior dela. Tá? Então esses terremotos, eles não acontecem somente nas áreas de contato entre placas tectônicas, tá certo? Mas podem acontecer também no interior das placas, em áreas em que as rochas são fraturadas, tá certo? Pode haver uma acomodação, um ajuste em movimento entre elas, entre esses blocos, gerando o tectonismo, tá legal? Aí aqui tem uma figurinha para ilustrar, né? Você teria aqui, ó, o plano de falha, tá? Essa linha aqui seria o plano de falha, tá? E aí você tem um bloco de um lado aqui, lado direito, e tem um bloco do outro lado, né? Eles, ao se movimentarem, esse lado direito aqui para cima, né? A setinha está indicando isso, né? Para cima, e esse lado esquerdo aqui para baixo, gera um atrito, né? Que é esse contato entre os dois blocos, né? Eles, digamos assim, né? No popular, eles estão se esfregando para poder se deslocar, né? Quando eles conseguem se movimentar, eles geram a vibração que a gente conhece como terremoto. Tá? Eu acho que isso aí você já sabia, né? Acho que isso aí não é novidade para vocês. Então, um dos agentes endógenos seria o tectonismo. Aí a gente vai ver depois formas de relevo que são derivadas desses processos. Tá? Deriva continental é outro processo, que é resultado, né, dos agentes endógenos, tá certo? Aqui tem uma figurinha que vocês também já devem ter visto no livro lá com o professor, né, Decifrando a Terra, que é a evolução, né, dos continentes nos últimos 400 e poucos milhões de anos, tá? Chegou alguém aqui. Nos últimos 400 e poucos milhões de anos, tá certo? Então a gente tinha aqui, ó, há 400 milhões de anos atrás, um continente chamado Pangeia, um supercontinente que a gente chama de supercontinente, né? Que é quando a gente tem grandes massas de terra unidas, né? Então a gente tem um supercontinente chamado Pangeia, que com o passar do tempo foi se fragmentando, né? Foram surgindo oceanos, tá? Que foram dividindo esse bloco, certo? Então os pedaços eles foram se deslocando na superfície terrestre, tá? Até chegar o que a gente tem hoje, tá? Certas características que a gente tem hoje dos continentes. Lembrando sempre, né, que esses continentes eles continuam, né, se modificando, se movimentando e
alguns se distanciando entre eles e outros se aproximando, tá? Por curiosidade, a taxa de separação entre a América do Sul e a África é de 4 centímetros por ano, em média. Ou seja, a cada ano a gente está 4 centímetros mais longe da África, tá? Então essa seria a lógica. Uma curiosidade também é que, geralmente, quando a gente fala dos supercontinentes, né, a gente começa a falar de Pangeia, né? Geralmente nos reportagens e tal, por aí pelo meio do mundo, o pessoal fala muito em Pangeia, né? É o supercontinente, digamos, mais famoso porque é o mais recente, tá? Mas antes de Pangeia, já houveram outros supercontinentes, tá? Então já houveram momentos, né, vários momentos em que esses grandes blocos, né, eles se separaram e se juntaram de novo. Se separaram, se juntaram, separaram e juntaram, tá? Até que em um dado momento, 400 milhões de anos atrás, se juntaram, formaram o que se denominou de Pangeia e que depois foi se fragmentando e formou os continentes como eles são hoje, tá? A título de ilustração, aqui tem como é que ficou a divisão, né, digamos assim, a partir de Pangeia, né? Então havia Pangeia se dividiu em duas partes. Primeiro, Gondwana e Laurásia. Laurásia deu origem basicamente aos continentes do hemisfério norte, né? E Gondwana deu origem ali basicamente aos continentes do hemisfério sul, tá certo? Então basicamente essa divisão que a gente tem hoje, né? Daqui a alguns milhões de anos pode ser totalmente diferente a visão que a gente tenha dessas camadas emersas aí do globo, tá? Se eu não me engano, o planeta já teve entre 5 e 7 supercontinentes, tá? Antes de Pangeia, entre 5 e 7, se minha memória não me engana agora, tá? Ou seja, é uma dança, né? A dança ali dos continentes se deslocando a todo momento. Orogênese, vamos para a orogênese. Corresponde a movimentos horizontais que causam o dobramento da crosta, gerando as grandes cadeias de montanhas, como os Andes, Himalaia, Alpes, por exemplo. Os movimentos são resultantes da deriva das placas tectônicas, colisão de placas, e podem ser divergentes, que é a dorsal oceânica, convergentes, subducção, e transformantes, que são os movimentos paralelos. Um orógeno, ou faixa orogênica, é uma longa e relativamente estreita região próxima a uma margem continental ativa, zona de colisão de placas, onde observam-se os processos formadores de montanhas e onde a crosta apresenta-se intensamente dobrada e falhada. Orogênias muito antigas apresentam-se em geral bastante descaracterizadas, devido aos processos erosivos que nelas atuam, gerando os relevos apalachianos, conforme veremos adiante. Isso, daqui a pouco a gente vai ver o que é esse relevo apalachiano, tá certo? Bom, então o que é a orogênese? Isso também vocês já viram lá em geologia, né? Existem dois processos com nomes parecidos, orogênese e o outro é epirogênese, tá? Vai vir aqui na sequência, no próximo slide vai vir o que é a epirogênese. Anotem aí, deixem anotadinho, né? Orogênese, de forma bem resumida, são movimentos horizontais da crosta, tá certo? Qual é o resultado da orogênese? O resultado é que a crosta terrestre ela sofre dobramentos, ela se dobra, tá certo? E forma cadeias de montanhas, tá? Então, o principal produto da orogênese são as grandes cadeias de montanhas que a gente tem no globo todo, tá certo? No planeta. Tá legal? Então, anotem isso aí, ó. Isso é importante para vocês, né? Resultado da orogênese no relevo terrestre: dobramentos, tá? Ou, vocês podem colocar dobramentos, né? Ou cadeias de montanhas, tá? Uma cadeia de montanha dessa, tipo o Himalaia, os Andes, coisa e tal, a gente chama também de orógeno, tá? Orógeno. Tá? Então, o conjunto delas, né, a gente chama de orógeno, tá? Esse nome aqui, ó, em inglês, orogenic belt, né? Belt é cinto, né? Em inglês. Cinto orogenético, cinturão orogenético, ou seja, a cadeia de montanhas, tá? Então, quando você tem uma cadeia de montanhas, um sistema alongado, tá? Aí você chama de orógeno,
Tá legal? Quais são os movimentos que vocês podem ter das placas tectônicas? Vocês já viram lá em geologia também. Aí é interessante, né? Movimentos divergentes são como? Como é que são esses movimentos divergentes? Quem lembra? Elas estão se afastando. Um exemplo, a placa da América do Sul e a africana, né? Elas estão se separando. O movimento ali é divergente. O que é um movimento convergente? As placas elas estão se chocando uma contra a outra. Não é isso? Exemplo, aqui do nosso lado, a placa do Pacífico e a placa sul-americana. Tá? Elas estão se chocando, forma ali a Cordilheira dos Andes, né? E forma aquela fossa oceânica também. Tá? Essas palavrinhas, esses termos que estão entre parênteses, seria o resultado. Tá? Um movimento divergente pode gerar um relevo chamado dorsal oceânica. Tá? Um movimento convergente pode gerar zonas de subducção, ou seja, as fossas oceânicas. E um movimento transformante, qual é a característica dele? Isso, uma ao lado da outra, vai escorregando uma ao lado da outra. Tá? Então, nem elas batem uma na outra e nem elas se separam. Tá? Elas ficam coladinhas ali juntinhas e se deslocando horizontalmente. Tá certo? Então não gera, né, de modo uma coisa mais significativa assim, do ponto de vista do relevo, não cria tantas formas, tá? Formas muito significativas. Os dois outros processos, divergente e convergente, eles têm resultados, digamos assim, melhores, né, na formação do relevo terrestre. Tá? Eles têm mais resultado, né, na geração de novas formas de relevo. Tá? São mais significativos. Epirogênese. Levantamento, soerguimento ou abaixamento de subsidência da crosta sem provocar grandes deformações. Movimentos verticais lentos da crosta, localmente e conjugados com sistema de falha. Não perturbam significativamente a disposição e estrutura geológica. Alguns exemplos do reflexo da epirogênese da superfície terrestre são: variação do nível do mar em trechos da costa, avanço do mar sobre porções continentais, mudanças na configuração da drenagem, variação do nível da base de erosão, planos de erosão em vários níveis separados por degraus. A formação mais típica proveniente da epirogênese são as bacias, que consistem de depressões que muitas vezes apresentam expressão regional e que concentram-se preenchidas por segmentos. A exemplo das bacias sedimentares intracratônicas. Isso, intracratônicas. O que é intracratônico? Intra é dentro, né? Cratons são áreas estáveis da crosta terrestre, né? Áreas que não têm deslocamento, que não têm terremotos e tal. São áreas muito antigas, tá? Então, a bacia sedimentar intracratônica é uma bacia sedimentar que está dentro do continente, tá? Dentro de uma área estável. Então, pessoal, qual é a diferença entre orogênese e epirogênese? Orogênese, que eu falei ainda agora, é um movimento em qual sentido? Horizontal, tá? A orogênese, a palavrinha orogênese significa formação de montanhas, tá? A orogênese são movimentos horizontais. E a epirogênese são movimentos o quê? Verticais, tá certo? Então tá aqui na tela, ó, movimentos verticais. Essa é a diferença entre orogênese e epirogênese, tá? Esse movimento vertical, ele pode ser para cima ou pode ser para baixo. Aí tem essas duas palavras bonitas aí que vocês podem usar nos textos de vocês. Quando o movimento for para cima, soerguimento. Quando for para baixo, subsidência. Tá? Vocês podem usar essas palavrinhas. Lembram lá na teoria do ciclo de Davis, na teoria do ciclo geográfico que a gente viu na aula passada, na aula retrasada? Lembra que Davis falava que o terreno sofria um soerguimento e depois ele ia sendo destruído até ficar totalmente plano? Ou seja, ele sofria um soerguimento, então era sofria, né, com um episódio de epirogênese, tá?
O terreno ele era levantado e depois sendo destruído. Tá legal? Essa é a lógica lá do ciclo do Davis. Então vejam, na epirogênese a crosta ela pode subir ou descer. Qualquer terreno pode ter essas alterações, viu, Thaís? O que é necessário para que tenha essas alterações? O que é necessário é que o terreno seja pelo menos fraturado. Tá? Então você não precisa estar numa zona de contato entre placas tectônicas. Você pode estar dentro de uma placa tectônica, mas esse setor ele precisa ser fraturado, ou seja, as rochas precisam ter planos de falha, né, linhas de fragilidade, onde elas vão se quebrar e favorecer o movimento desses blocos. Eu vou mostrar fotos para vocês depois em que dá para ver isso, tá? Não é um contato entre placas. Você tem lá um bloco de rocha que você está vendo ele, você vai fazer uma aula de campo. Você está vendo lá um bloco de rocha e você percebe o deslocamento daquela pedrona. Tá? Então não é num contato entre placas tectônicas. Dentro do continente pode acontecer também. Tá? Dentro do continente, que eu quero dizer assim, né? De uma forma mais genérica, dentro da placa tectônica. Tá? Não precisa ser nas bordas da placa. Bom, aí aqui tem alguns reflexos, né, ó, da epirogênese na superfície, tá certo? Um dos mais interessantes seria variações de nível de mar, porque a gente está acostumado muito a falar de variação do nível do mar do globo, né? O clima está aquecendo, está esquentando e o nível do mar está subindo, né? A gente é acostumado a falar isso. Mas uma coisa que muitas vezes a gente não se toca é que o nível do mar ele pode variar também localmente, tá certo? E não por causa do clima, mas por causa da geologia local. Imagina que vocês estão na praia, tá? Imagina assim, vocês num feriadão e tal, na praia aí na Baía da Traição, digamos, né? A praia na Baía da Traição. Aí vocês estão lá deitadinho na areia da praia, tal, pegando um sol. Imagina a seguinte situação. Imagina que a crosta, a superfície, ela começasse a subir, a ser levantada. Vocês estão ali deitadinho pegando o sol e de repente começa a subir a crosta. O chão começa a subir. O que vai acontecer com o mar? A água que estava aqui, né, na margem, ela vai começar a ser empurrada para trás. Porque o terreno está subindo e o mar vai recuando. Tá? É como se você colocasse uma pedra, né, sei lá, numa bacia. A água vai ser empurrada para fora, né? Como ela não pode infiltrar na pedra, ela vai ser empurrada para trás. E no exemplo inverso, se vocês estivessem na praia e o terreno começasse a descer, o que ia acontecer com o mar? Avançar. Ele ia avançar para dentro do continente. Mas aí o que acontece? O mar avançaria, né? E o mar avançaria não por causa de uma mudança do clima, mas sim por conta de uma questão estrutural, uma questão geológica. A parte da crosta naquele local está se modificando, está sendo levantada ou está afundando. Isso faz com que o mar ele recue ou ele avance sobre o continente. Tá? Isso é muito interessante. Tá? Esse tipo de estudo é muito interessante. Existe um outro caso também em que aí não é por conta da epirogênese, mas é por conta, por exemplo, vocês já ouviram falar assim, né? O desmatamento causa assoreamento do rio. Já ouviram falar isso? Que é a chegada de mais areia no rio, né? Já ouviram? Sempre falo. Né? Sempre falam nisso. Então vê, se você tem mais areia chegando no rio, essa areia algum dia vai chegar aonde? Vai caminhando pelo rio até chegar aonde? Vai para o mar, né? Então, se os rios eles tendem a ir para o mar, quer dizer que os grãos que estão no rio vão para onde também? Para o litoral, né? Para o mar, para o litoral, tá? Então vê, se você tem muito desmatamento, muito sedimento chegando no rio, vai chegar muito sedimento no litoral. Ou seja, você vai colocar mais areia, cada vez mais areia no litoral, né? O que acontece se vocês botarem areia num copo d'água? Começarem a colocar areia dentro de um copo d'água. O que acontece com a água? Transborda. Transborda. Por quê? Porque você diminuiu o volume do copo. Então você teria uma variação do nível do mar. Tá? Se você tem mais areia chegando no litoral,
você vai empurrar o mar para trás, tá? O mar vai recuar. E por outro lado, se você não tem sedimento chegando na praia, o que acontece com o mar? Ele avança, no caso, né? Ele avança para o continente, não é isso? Porque você não tem a praia segurando o mar, concordam? Então, Claudionor, aí vem o que você falou. Eu tô falando isso para poder ilustrar o que você falou. Esse é o caso da Baía da Traição. Você não tem sedimento suficiente chegando na praia para conter a força do mar. Então o mar faz o quê? Ele vai avançando cada vez mais. Ele vai consumindo a praia e depois ele vai entrando, né, vai continente adentro para catar, né, para pegar sedimentos para levar para dentro dele. Para ele ir equilibrando o sistema dele depois. Tá certo? Essa é a lógica que acontece na Baía da Traição. O nível do mar global, ele está aumentando, certo? Então, todas as áreas litorâneas do globo tendem a sentir esse efeito dessa subida do nível do mar, tá? Aí isso é o nível global, tá? O nível médio dos mares que a gente chama, tá? Mas esse exemplo que eu dei agora é uma variação local. Então, por exemplo, a erosão da Baía da Traição, ela não tem relação somente com o aquecimento global, a subida do nível global dos mares. Ela tem relação também com estruturas locais, que a gente vai falar depois sobre elas, com estruturas que são dali de perto, que estão causando uma erosão mais rápida na Baía da Traição, Claudionor. Para quem conhece bem a Baía da Traição, sabe que naquela região ali da praça, a erosão está bem extrema, não é isso? Bem avançada. Se você for voltando para o lado de Coqueirinho, a erosão está tão forte como na parte indo para a Falésia? Eu acho que o Coqueirinho tá não. Não é? Aí, ali, Claudionor, esse aí é o exemplo claro de que a erosão na Baía da Traição, ela não é uma responsabilidade da elevação do nível médio dos mares, o lance do aquecimento global. A erosão na Baía da Traição tem relação com elementos que são locais, ou seja, é a variação do nível local do mar. Tá, a última coisa que tinha nesse slide é essa questão da formação das bacias sedimentares, né? Vocês viram isso na geologia, né? O que é uma bacia sedimentar? Uma bacia sedimentar basicamente é isso que eu vou desenhar aqui, ó. Você tem uma porção da crosta terrestre que ela sofre um rebaixamento, tá? Ela acontece isso aqui, tá? Esse miolo aqui seria a bacia sedimentar. Bacia sedimentar, tá? Uma área rebaixada, deprimida, tá? O que acontece com essas áreas mais baixas, né? Os sedimentos que estão aqui, ó, nas áreas mais altas, vão se deslocando para dentro dela, tá? O que tem ao redor aqui vai sendo deslocado para dentro dela, formando camadas, né, de sedimentos, tá? Por isso que o nome é bacia sedimentar. É uma bacia que é preenchida com sedimentos, tá legal? Então, uma forma de relevo, né, característica da epirogênese, né, seria uma das formas de relevo, né, característica da epirogênese são as bacias sedimentares, tá? Então, se em algum momento eu pedir dê exemplo de um relevo derivado da epirogênese, vocês podem colocar bacias sedimentares, seria um dos exemplos. Vamos para frente. Aí aqui está uma explicação sobre bacias sedimentares, os principais tipos, tá? Essa aqui, né, ó, é a típica bacia sedimentar, né? A intracratônica, que eu acabei de desenhar lá no slide anterior, tá? Mas existem vários outros tipos de bacias, tá? Essa aqui a gente tem no estado da Paraíba, essa strike slip a gente tem aqui no estado da Paraíba, lá no município de Boa Vista, no Cariri Paraibano, tá? Tem uma bacia desse tipo aqui. Essa aqui, ó, a gente está sobre ela. A gente, que eu digo, quem está aqui na Paraíba, né? E que está no litoral, tá? Mais próximo do litoral. A gente está numa bacia, só um segundinho, viu, Lara? A gente está numa bacia dessa intracratônica, tá? Que na verdade a gente está na metade de uma bacia, porque a gente tem essa situação aqui, ó. É como se... Deixa eu apagar esse rabisco aqui. É como se esse lado aqui, ó, fosse a placa sul-americana e esse outro lado aqui a placa africana, digamos, né?
Aí você tem aqui a zona do contato entre as placas, tá certo? E aí o que aconteceu? Quando os continentes eles se separaram, a bacia era uma só, né? Quando os continentes se separaram, começaram a se deslocar, a bacia foi cortada no meio, tá? Aí a gente aqui no Brasil ficou com a metade da bacia e o litoral africano ficou com a outra metade da bacia, tá? Tanto é que as rochas que a gente tem aqui ao longo do nosso litoral no Nordeste e parte do Sudeste são idênticas às rochas que existem lá no litoral africano, tá? Que era onde a bacia se conectava, né? Antes do Oceano Atlântico se abrir, certo? Então a gente tem essa bacia intracratônica. Aí para frente aqui vai ter exemplo da bacia sedimentares. A gente tem aqui o outro exemplo da bacia sedimentar de Sousa, né? Lá onde tem as pegadas dos dinossauros, tá? Também é uma bacia do tipo strike slip. Isso não vem muito ao caso, isso é coisa mais geológica. Mas é só para vocês saberem que no território paraibano tem essas coisas também, tá? Não é uma coisa só de outro mundo, né? E, geralmente a gente usa exemplos de outros países, né? Outros continentes e tal. Mas aqui, pertinho da gente, a gente tem essas coisas também, tá? De forma abrangente, as formas derivadas dos agentes endógenos podem ser divididas em relevos residuais e crátons continentais gerados por remanescentes inativos da atividade tectônica, montanhas e outros relevos tectônicos gerados por dobramentos, falhamentos e movimentos crustais ativos, feições vulcânicas geradas a partir de erupções ou derrames de lava. Exatamente. Ó. Então, o que você tem? Quando a gente fala de agentes endógenos, né? Aí aqui, esse slide, ele digamos assim, é chave para vocês, né? De certa forma. Porque, se alguém perguntar, né? Formas de relevo que são derivadas dos agentes endógenos, tá? Aí aqui tem um resumo, tá? Seriam o que, principalmente? Relevos residuais, ou seja, aqueles relevos que são muito resistentes, tá? Lembram que quando a gente falou das teorias geomorfológicas, eu falei de uma coisa chamada Inselberg. Lembra semana passada? Eu falei dos Inselbergs. Eles são exemplos de relevos residuais, tá? Rochas muito resistentes e que a erosão não conseguiu destruí-las. Alguém ia falar algo aí? Não, né? Então, os relevos residuais, tá? Porque, por exemplo, eles podem ser derivados de um magmatismo plutônico, tá? Lembra que eu falei ainda agora, né? Magmatismo plutônico, ele pode dar origem a relevos residuais. Os crátons são áreas estáveis, acabei de explicar o que são crátons agora, né? Então aqui eles são resultado de inatividade tectônica no caso, tá? As montanhas, que são relevos orogenéticos, né? A gente acabou de falar sobre isso, causados aí por dobramentos, relevos derivados de falhas, tá? E movimentos crustais, ou seja, movimentos da crosta terrestre, certo? Em áreas ativas, a exemplo das zonas de contato convergente, tá? Entre placas tectônicas. E outra forma também de relevo, né? Essas são bastante conhecidas, né? E são fruto dos agentes endógenos, tá aqui, né? As feições vulcânicas são as mais conhecidas, tá? Então aqui está um típico vulcão, né? Com um cone vulcânico, tá? O neck vulcânico, o seu pescoço aqui, né? O canal onde o magma se desloca, tá? E aí por diante, as outras estruturas todas que são típicas de um vulcão, nesse caso extrusivo, tá? Então assim, de uma forma bem, como está colocado aí, de uma forma bem abrangente, bem genérica, né? A gente teria como exemplos, né? De formas de relevo resultantes dos agentes endógenos, esses três grupos, digamos assim, tá? Esses três grandes grupos. Descrito o mecanismo gerador de energia interna da Terra e exemplificando de modo genérico alguns reflexos em superfície, partimos para as considerações mais detalhadas sobre a influência dessa energia para a construção de um relevo terrestre. As correntes de convecção que fazem o material do manto se movimentar em superfície, causando o deslocamento das placas litosféricas. Nos setores onde esse deslocamento é divergente, ou seja, as placas se movimentam em direção contrária uma das outras.
temos uma condição para o extravasamento do magma, renovando a crosta. Nessas condições, formam-se cordilheiras no assoalho oceânico, denominadas de dorsais submarinas, e cuja constituição principal é de rochas basaltíticas. Em resumo de tudo isso que Claudio leu, o que a gente tem é o seguinte: a gente viu como é que funciona a energia interna da Terra, o processo gerador de energia. E a gente viu que esse processo de geração de energia causa a movimentação do material fluido, né, que tem no interior da Terra, tá certo? E esse deslocamento é o que faz com que as placas litosféricas, né, elas se desloquem em superfície, tá? Isso é o resumo do resumo que a gente já viu até agora, tá? O que está se colocando agora é que quando o movimento é divergente, ou seja, as placas estão se afastando, aquela faixa ali no meio entre elas, tá certo? Ocorre a saída de magma. Você tem uma falha, a crosta ela está se afastando uma da outra, alguma coisa tem que preencher aquele buraco, aquele vazio que vai ficar ali. O que vai preencher? É o magma que está sendo injetado, tá certo? Ele está vindo do interior da Terra, está saindo naquele local e ele automaticamente vai empurrando também, ajudando a empurrar a crosta para os lados, tá? Afastando também a crosta, tá certo? Então, se isso não acontecesse, o que ia ocorrer? Os continentes eles iam se separar e ia ficar no meio deles um mar de magma, tá? De rocha derretida quente, tá? Mas o que acontece? À medida que os continentes eles vão se afastando, mais magma vai chegando, vai sendo injetado, esfriando e criando mais crosta, tá? Isso faz com que não fique um buraco ali no meio, né? Um mar de magma, tá? O que eu estou querendo dar mais destaque agora é justamente as formas de relevo que resultam de processos geológicos, tá? Então, o processo geológico de epirogênese pode dar origem à bacia sedimentar, tá? O processo geológico de separação, aqui, né, ó, seria a separação das placas tectônicas, dá origem a uma forma de relevo chamada dorsal submarina, tá? No caso aqui, ó, quando as placas elas colidem, aqui elas estão se separando. Quando elas colidem, elas dão origem a uma outra forma de relevo, que está aqui, né, ó. Seria esse exemplo aqui de baixo. Vai formar a montanha na parte continental e vai formar a fossa oceânica, né, ó, dentro d'água. Tá certo? Seria a zona de subducção, ou seja, a zona em que a placa oceânica está entrando para debaixo da placa continental. Quando eu tenho duas placas continentais batendo uma com a outra, o que acontece com elas? Tem duas placas se deslocando e se chocando. O que acontece como resultado desse choque? As duas tendem a subir, tá? Soerguimento no caso das duas, formando uma cadeia de montanhas. Por que isso acontece? Porque as duas têm a mesma densidade, tá? É como se as duas tivessem a mesma força. Bateu, foi para cima, tá? Quando eu tenho uma continental e uma oceânica, o que acontece com elas quando elas batem uma na outra? Uma subducção. Uma sobe, a continental sobe, é jogada para cima, a oceânica é jogada para baixo, tá? Por quê? Porque a continental é menos densa, ela flutua sobre a oceânica, tá legal? Nesse caso a gente tem cadeias de montanhas no continente e a gente tem zona de subducção, fossa oceânica na área marinha. A partir da geologia, a gente está observando o relevo resultante. Eu já falei, avisei isso a vocês desde o primeiro dia de aula, né? A gente vai pegar os conhecimentos que vocês tiveram na geologia e aí a gente vai agora não falar de geologia, mas sim do reflexo dela, dos processos dela no relevo,
Bom, aí aqui tem mais exemplos, vocês podem ver depois, tá? Aqui o que eu já falei, né, ó, a taxa de afastamento do América do Sul e África, tá? Vocês podem ver depois nos slides. Aqui os outros dois tipos, né, de contatos entre placas, ó, convergentes e transcorrentes, né? Então as placas estão se chocando, ou então estão deslizando entre elas, tá? Nas convergentes, só reforçando, bateu, forma cadeia de montanhas, tá certo? E no caso lá da continental com oceânica, forma também fossas submarinas, tá? Áreas transformantes não geram relevos significativos, tá? Porque elas estão só deslocando uma ao lado da outra, né? Então não forma algo tão grandioso assim. Aí a mais famosa é aquela lá dos Estados Unidos, né? Aquela falha de San Andreas, né? O San Andreas, né? Que tem nos Estados Unidos, que é uma falha transformante, tá? Ou seja, que você tem um deslocamento lateral entre as placas, tá certo? Acho que tem uma foto dela aqui. Aqui é um caso, né? Ó, Cordilheira do Himalaia, placas convergentes, né? Choque de placas forma essa paisagem bonitona aí, tá? E aqui é transformante, tá? A falha de San Andreas, né? Ó, ela sai cortando aqui esse setor, né? E esse aqui é o visual, né? Visto de cima, como que é a paisagem nessa falha que é do tipo transformante, tá? Existem variações topográficas, sim, né? Logicamente existem, mas não é algo tão significativo como se fosse o choque entre elas. Pode ocorrer também do magma ascender sobre a crosta em forma de plumas térmicas que, ao alcançarem a base da litosfera, geram um hot spot, ponto quente. Esses hot spots podem gerar atividade vulcânica em superfície, ocasionando o encurvamento da litosfera e gerando vulcões, por exemplo. Na crosta oceânica, podem gerar arcos de ilhas nos casos em que o hot spot se mantém relativamente na mesma posição, mas a crosta está em deslocamento. Vai ter uma figurinha, né? Eu vou logo agilizar para vocês. O que é um hotspot? Imagina um maçarico. Todo mundo sabe o que é um maçarico? Ou então a boca do fogão, né? Poderia ser também a boca do fogão, tá? Mas geralmente a gente compara com um maçarico, né? Que é uma coisa mais pontual, tá? Um hotspot, pessoal, seria como se fosse um maçarico, ou seja, uma área ali do manto em que a temperatura é mais elevada, tá? Por conta dessa pluma térmica, tá certo? Então você tem uma pluma, ou seja, algo como um cone, né? Um deslocamento de magma, só que mais quente, tá certo? Em direção à superfície. E aí fica sendo injetado calor embaixo da crosta, tá? Como se fosse um maçarico esquentando a base da crosta, tá certo? Terrestre. E esse superaquecimento pode gerar em superfície um vulcão, tá? Esse ponto quente ele pode chegar ao nível de derreter realmente a crosta e abrir um caminho até chegar em superfície, formando na superfície um vulcão, tá certo? Então é muito comum, né, a gente ver esses casos em que você tem uma ilha, a formação de uma ilha, tá? Justamente por ação de um hotspot. Tá? Você tem ali a ilha oceânica, no caso, né? Você tem ali o hotspot, ponto quente, e você tem a formação do vulcão, tá? Essa parte final aí, esse terceiro tópico, né, aqui, ó, da crosta oceânica, tá, e dos arcos de ilha, o que isso significa? Se a gente associar o hotspot ao movimento que existe dos continentes, né, em superfície, o hotspot ele é parado, tá? Ele não se desloca, ele fica parado, sempre no mesmo canto. Só que o continente ele vai se deslocando sobre o hotspot. Então, na hora que o continente estiver parado sobre ele, vai formar um vulcão em superfície, tá? Pode formar um vulcão em superfície. Só que na hora que o continente se desloca, essa massa de rocha que é o vulcão vai se deslocar junto com o continente, tá? E o hotspot vai começar a atuar em um outro local.
da placa, né? Ela se deslocou, ele começa a atuar em outro local, podendo formar outro vulcão, que depois de um tempo vai se deslocar, tá? Vai sair caminhando. Então o hotspot ele é parado e a crosta se desloca em cima. Aí vai formando várias ilhas em sequência, tá? Que é o chamado arco de ilha. Tem a figura aqui para ilustrar para vocês, ó. Que seria o hotspot e a formação dos arcos de ilha, tá? Então você tem aqui, né, ó, o hotspot, tá certo? Você tem a pluma mantélica, né, atuando aqui, gerando o hotspot, tá? Esse hotspot gera o vulcão, tá? Então aqui o que a gente tem? Essa elevação, em algum momento, ela foi aqui, né? A crosta, ela estava aqui. Com o passar do tempo, ela foi se deslocando nessa direção. Aí formou uma montanhazinha, mas não deu para chegar em superfície. Depois formou uma outra que foi mais eficiente, conseguiu aparecer, né? E aí por diante, tá? Então, à medida que a crosta vai se deslocando, pode ir se formando vários vulcões que podem terminar gerando ilhas. Tá? Então, aí você teria a formação dos arcos de ilha. No caso, aquelas ilhas do Havaí, né? Elas são resultado da ação de um hotspot. Tá? Então, você tem lá um hotspot e tem um continente se deslocando por cima, né? Continente não, a placa, né? Se deslocando por cima, a placa oceânica. Formando várias ilhas em sequência. O que a gente vai ver na sequência? A gente vai ver agora tipos de relevo, formas de relevo derivadas de processos específicos, tá? Então, existe uma classificação, que inclusive o texto que eu vou mandar para vocês, ele obedece a essa classificação, tá? Que são relevos que são derivados, né, ó, de um tectonismo onde as rochas quebram, e existem relevos que são derivados de um tectonismo onde as rochas não quebram, elas só se deformam, elas se dobram, tá? E existe também formas de relevo em estrutura de domo, tá? Estrutura dômica. Então existe essa classificação aqui, essa tentativa de classificar agentes que são relevos que são derivados dos agentes internos, tá? E aí eu preferi adotar essa classificação porque eu achei ela didática para vocês, para mostrar vários tipos de relevos, tá?